é a razão social da empresa de vocês? A nossa razão social é... Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Olha, hoje nós temos dois empreendedores, dois empresários aqui que, além de eu ter uma estima e um carinho muito grande, eu tenho uma admiração pela revolução da história que eles estão vivendo. Porque quando a gente pensa em uma história de sucesso, talvez a gente pense em uma história de muitos anos acontecendo. Mas sempre eu digo aqui no nosso programa, o que é o tempo, né? O tempo é extremamente relativo. A gente pode viver anos fazendo uma coisa que não é a mais certa e passar aquele momento de trava, aquele momento de dificuldade, e nenhuma decisão, em uma mudada de posicionamento, em um relacionamento, você pode mudar toda a tua história e viver todos esses anos de dificuldade em poucos dias de muita transformação. E essa história traz muito disso. Vocês vão acompanhar junto comigo o Lucas e a Regina. Eles são um casal empreendedor que já estão há 11 anos juntos. Imagina ser um casal empreendedor que trabalham juntos, convivem juntos, se relacionam com o negócio e entre eles de uma forma muito próspera. A minha felicidade é ver que a empresa deles não para de crescer. São 4 anos da empresa de arquitetura que eles estão envolvidos, mas os negócios começaram a mudar e agora tem várias ramificações também no segmento imobiliário. Com vocês, com muito prazer e com muita honra, recebam junto comigo Lucas e Regina. Olá, tudo bem? Tudo bom? Melhor agora com a presença de vocês aqui. Que bom que saiu essa entrevista, né? Deu certo. Vieram de Indaiatuba para cá. Tem aí uma distância, né? É pertinho, né? Na verdade, Indaiatuba tá tendo muita migração do pessoal daqui para lá, né? É verdade, né? É uma cidade muito próspera. Se você é de Indaiatuba e nos assiste, coloca aqui embaixo também. Deixe seu comentário aí no nosso vídeo. Primeira pergunta que eu sempre faço. Qual história que vocês contam da história de vocês? Adriano, agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui. Você é uma pessoa muito especial para mim, desde quando vou falar que é mudar a chave. Todo mundo que estiver assistindo sempre vai passar por um momento que muda a chave. E no momento que eu mudei a chave, eu me sentia muito sozinho, mandei mensagem para você lá no início, para você ser meu amigo, porque eu estava sozinho naquela mudança e eu quero agradecer por você continuar meu amigo até hoje. É uma Olha honra. a gente aqui. É uma Né? honra. Que legal, né? E realmente a gente começou nessa etapa, né? Eu estava passando por um momento, né, de crise de identidade e eu não sabia o que realmente eu iria fazer na minha vida. Eu sempre fui aquele garoto que eu sempre comecei as faculdades e nunca terminei e sempre ouvia, né, de família que eu não ia ser ninguém porque tudo que eu começava não terminava. E eu realmente tive um pouquinho essa crise de identidade nessa época. Abriu a pandemia, na época da pandemia, tudo era novo pra gente, eu acho que todo mundo passou por essas dificuldades. Eu estava trabalhando CLT e naquele momento saiu, né, aquele movimento de coaches ou até mesmo movimentos espirituais que é fora do comum, em questão de pessoas ensinando outras pessoas a empreender, a fazer lançamento, né? E através daquilo eu me conectei, né, com um expert, onde através da palavra dele realmente tocou na minha alma e eu me localizei espiritualmente. E nesse momento que eu estava me localizando espiritualmente, foi aonde, junto com a base, né, junto com a Regina, eu pude perceber qual que era o nosso propósito e ali começou uma transformação para começar a empreender. Uau! Me conta, Regina, como é que você se vê na sua própria história? Eu falo que Deus me trouxe para ela, porque desde muito nova eu sempre falei que eu ia ser arquiteta, e aí no meio do caminho mudei de ideia por influências externas. E aí Deus foi lá e me voltou para arquitetura e falou, não, você vai fazer arquitetura. E eu consegui um curso de bolsa 100% no ProUni. Então, assim, eu era uma pessoa que nem estava esperando isso, eu não ia fazer prova para isso, né? E acabei conseguindo. Então, foi a primeira vez que eu tive ali o direcionamento direto e reto de Deus comigo. Ele falou assim, olha, você está fazendo, tá fora do que eu quero para você. Então, vamos por aqui que é o caminho certo, é o que eu estou preparando para você.
E ali eu comecei a minha trajetória na arquitetura. Eu falo para o Lucas que eu me sinto uma pessoa extremamente honrada por só ter experiência na vida com arquitetura. Tudo que eu trabalhei na minha vida foi só em arquitetura. Isso para mim é um privilégio, porque eu fiz a faculdade, ainda mais uma faculdade particular, o pessoal trabalhava junto, né, para poder pagar a faculdade, tinha aquela luta diária ali junto comigo. E eu, além de ser, vamos falar assim, a única bolsista uma segunda bolsista da sala, eu também estava só em empregos da área, desde quando eu entrei. Então, desde antes disso, né, eu tive uma trajetória, fiz metade da faculdade de engenharia, então eu também já estava atuando com projetos de engenharia, mudei para arquitetura, continuei nesse mundo de projetos, de escritório. Então, eu vou falar que quando a gente abriu o Workstar, né, quando a gente começou, eu já tinha quase 10 anos de carreira, de experiência nesse sentido. Claro que eu tinha acabado de me formar quando a gente abriu o Workstar, então eu era estagiária, eu era assistente de projetos, era desenhista, mas eu já tinha uma boa bagagem ali, que eu lidava com clientes, eu lidava com o público diretamente e com os problemas diretamente de obra, né? Então isso me deu um pouco da minha segurança, assim, para entrar nessa com o Lucas, né, com essa ideia que ele deu para a gente empreender. E essa história, ela é um pouquinho mais complicada. Falando meio por cima, parece até que foi fácil, mas não foi. Ela realmente começou a fazer a faculdade de engenharia na época, isso ela tendo a ajuda do pai, que na época também estava passando por uma dificuldade financeira, né, e que não podia tá ajudando, mas por honra, né? Um pai que sempre cuidou da família ali, com 2 filhas. Ele, com honra, foi lá e pagou por 2 anos a faculdade dela. Mas ali na faculdade dela, ela viu que ela começou a tomar algumas bombas, não estava indo bem, e ela começou a se questionar se era aquilo mesmo que ela queria, porque ela estava indo muito mal, ela não sentia mais o prazer. Naquele momento, a gente já estava conversando junto, ela desabafava comigo. E aí eu falava para ela, amor, você precisa, o que você gosta de fazer? Eu quero arquitetura, então você precisa ir para arquitetura. Você precisa conversar com seu pai. E o pai dela, na época, era muito, como era ali o cara da família, ele era bem bravo, assim, né? Ele é pulso firme, né? E naquele momento eu fui trabalhando muito a conversa com a Regina para ir falar com ele, tomar coragem de ir, porque eu tenho certeza que ela ia se dar muito bem ali naquele momento. E aí ela tomou coragem, conversou com a mãe também encorajou, ela foi, conversou com o pai ficou assim, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida agora? Eu já paguei 2 anos para essa menina, e agora ela decidiu mudar, ela pediu um voto de confiança pro pai, né? Você pediu um voto de confiança, e através do voto de confiança falou, ó, a partir do momento que eu entrar lá, você só me dá 1 ano, que o restante eu me viro sozinho. E ela entrou na faculdade, assim que ela entrou na faculdade, ela ganhou bolsa 100%, cara. Uau. Será que não é Deus falando que era realmente para a gente escolher a arquitetura? Nesse momento, Deus já estava escolhendo a arquitetura na nossa vida e é por isso que a gente está aqui. Muito bom. Por mais que o nosso programa tenha o foco de falar sobre negócios, eu acho que não existem negócios que não tenham uma família por trás, né? Todas as empresas são feitas por famílias, por mais que elas sejam vendidas, adquiridas por grupos societários, mas alguém começou esse negócio. E vocês, de fato, começaram um negócio de sucesso. Só que, ouvindo um pouquinho do que você me disse, parece que aqui a gente tinha um caminho trilhado, bem definido, que, felizmente, você não viveu outras experiências, a não ser na arquitetura, e você teve os seus desafios para se encontrar. Como que os dois se encontraram? Porque aí a gente tem aí um desafio de posicionamento para o relacionamento. Contem um pouquinho para mim sobre isso. Olha, eu acredito que foi essa crise de identidade que o Lucas estava passando, eu vivi ela alguns anos depois. Mas no momento que ele passou essa crise de identidade, eu acredito muito que foi o mover de Deus sobre a nossa vida. Porque ele ouviu uma palavra no momento que estava crítico, pedindo para ele mudar de rota. Eu falo assim que é Deus falando porque ele usa as pessoas, né? E isso foi de fato o que aconteceu. Deus usou um vídeo, uma pessoa lá na internet, falando para ele que se não estava bom, se ele não estava conseguindo dormir, ele precisava mudar de rota. A primeira rota que veio na mente dele, a alternativa, era o quê? A rota comigo.
Porque a rota do casal, quando eles estão juntos, eles unem as forças e conseguem chegar mais rápido se eles estiverem no mesmo objetivo. Agora, quando cada um está para um lado, não que não dê certo, mas você gasta mais energia. É dividida, né, essa energia para 2 negócios, 2 nichos diferentes darem certo. Então, ele se uniu ao que eu posso chamar que era o meu chamado, né, nesse ramo da arquitetura, para a gente unir essa energia e potencializar isso de uma maneira mais rápida. Porque a gente estava numa situação que é o verdadeiro vai ou racha. Não tinha que dar certo, nunca teve plano B porque tinha que dar certo. A gente só tinha aquela alternativa para dar certo. E aí a gente começou, né? Quando Deus tocou na minha vida para eu tomar minha atitude e poder realmente, cara, beleza, o que você está fazendo? Você está recebendo um salário de R$ 1.700 e para você conquistar o que você quer, os seus sonhos, você precisa ganhar muito mais. Você sabe que ganhando R$ 1.700 você não vai chegar a nenhum lugar. E ali, quando eu mudei minha chave, eu estava CLT ainda, né? Eu vi assim, cara, eu estou fazendo todo esse trabalho, eu estou fazendo financeiro, RH, eu estou fazendo todo um trabalho que meus patrões estão conseguindo dormir de noite e eu não estou conseguindo. Então, assim, eu realmente absorvi todos os problemas da empresa, todos os problemas sérios de pessoas que realmente, que enfrentam esses problemas, são hoje em dia essas pessoas de sucesso. E eu ganhando R$ 1.700 ali, né? Quando eu mudei a chave, eu falei, cara, ou eu preciso vender, porque, assim, para você realmente obter alguns lucros, ou é venda ou é empreender. Empreender não é venda, né? Então tudo ia para o lado de vender. E aí eu acabei indo vender. Na época eu trabalhava no ramo na parte de produção de. Eu era da administração de agricultores de tomate, né? Na época, numa região bem forte aqui no interior de São Paulo. E aí eu acabei entrando para vender esses produtos, esses tomates, onde eu tive uma experiência. Eu larguei todo o CLT, na hora que eu larguei o CLT, acabei passando por algumas mudanças muito importantes que impactou esse crescimento entre eu e a Regina. Então, assim, na hora que eu decidi vender o tomate, na hora que eu estava realmente eu estava começando a tomar a decisão de fazer algo com mais risco, eu acabei passando por um processo que Deus deixou passar na minha vida, que foi realmente parar toda a parte através do coronavírus, trancou tudo, realmente fechou tudo, ninguém sabia para onde, o que fazer, e acabei perdendo o meu padrasto, ele morreu repentinamente, eu virei o homem da casa, ajudando minha mãe, então era só eu estava morando com a minha mãe na época, né? Até então só estava namorando com a Regina, né? Até um pouquinho mais depois a gente acabou virando noivo, mas naquele momento perdi meu padrasto, eu tive que virar o homem da casa, eu saí do trabalho CLT para vender tomate, aí uma área que eu não sabia nada, tipo, na verdade eu só estava com a minha cara querendo aprender a vender, querendo vender, achando que ali seria o lugar que eu ia realmente prosperar, né? E aí começou todos os problemas ao mesmo tempo vir ao meu lado no momento que eu decidi ir tomar aquele passo de fé. Foi a maior dor das nossas vidas, foi a maior transformação. Foi quando eu saí do status de menino e virei homem. Quando eu precisei cuidar da minha casa, da casa da minha mãe, porque ela só tinha eu. E ela acabou entrando em depressão nessa época. E ela me cobrava muito nesse momento, porque eu larguei o emprego, porque eu fiz aquilo naquele momento mais... tudo que eu faço na vida, realmente eu não termino, que eu sou uma pessoa sem futuro. E aí minha mãe começou a falar muito isso para mim nesse momento. E ela estava realmente... Eu não culpo ela por isso, porque ela realmente estava passando por um processo dela e eu tinha que entender. Mas através de estudos e preparações, através de estar com conexões, como eu já tinha com você, com outras pessoas que estavam crescendo e passando por dificuldades também, eu vi que ali Deus tinha liberado eu passar por aquilo para que eu me transformasse em quem eu iria me transformar hoje. Então, aquele momento que eu tive que passar foi onde a gente, como casal, a gente se juntou muito. Eu pedi muito para a Regina. Amor, a gente vai passar por uma onda.
eu quero viver o princípio de Deus, eu quero viver o princípio de Cristo. Você está comigo porque o diabo vai se levantar, o inimigo vai se levantar, as pessoas vão se levantar, elas vão se doer. E realmente, quando você está no propósito, você está realmente focado, quer fazer o bem, ou quer ajudar, ou se posiciona na internet, a primeira coisa que faz é se levantar o inimigo. Né? E o inimigo se levantou contra a gente exatamente como eu falei para ela que iria se levantar e se ela estaria junto comigo, e ela falou, eu vou estar com você independente de qualquer situação. A partir daquele momento, aí sim, Deus começou a me colocar mais perto dela, a gente ficou junto, orar todos os dias, saber que aquilo era um processo, então realmente a gente sabia que era um processo, e a gente tinha a palavra do nosso coração que tinha que amar o processo, e a gente amou o processo, como também amou o problema. Uau, muito forte isso. Amar o processo, como amar o problema também. Exatamente. Trabalhar em casal, dá certo? Olha, quando eu chamei ela para empreender, esse foi o meu maior risco. De verdade. Porque a gente, hoje, no nosso mundo, né, um mundo passado, realmente criou a gente para que a gente ache que a gente não possa fazer uma parceria dessa, trabalhar com mulher. Que a gente é o homem provedor, somos homens provedores, que precisamos ir para a batalha, trazer o recurso para casa, e quem administra é a mulher sábia. É isso que a gente foi educado, né? Isso tanto na parte de religião, mas também nas escolas. Então, muitas pessoas, quando vê um casal trabalhando com outro, falam, ih, não vai dar certo. Então, a gente já várias vezes recebeu pessoas com gracinha querendo brincar com a gente nunca ligou. A gente já sabia que realmente eles não sabiam como funcionava o processo, né? Principalmente no começo. Nas primeiras reuniões que nós tivemos de orçamento, eu acho que eles viam, né, que a gente é um casal novo, e já começava com a brincadeirinha, assim, dá certo isso daí, mas tá funcionando? Essas brincadeirinhas que tá preso? A gente nunca deu corda, sabe? Porque a gente sempre teve esse posicionamento como casal. A gente já é novo. A gente está começando do nada, do pó. Então a gente tem que se impor, a gente tem que colocar uma postura para as pessoas entenderem que nós somos um casal de confiança, né? Para eles confiarem, por exemplo, o projeto da casa deles, o sonho deles. Então a gente começou desde o início com esse posicionamento, e todas as reuniões que a gente fazia de orçamento, a gente fazia juntos. E aí, se tinha algum tipo de piadinha, a pessoa mesmo já ficava sem graça, porque muito delicadamente a gente acabava dando uma cortada, né, com essa postura, e aí a pessoa já entendia e não levava mais isso adiante. Tá aí um ponto que é muito importante, e a gente não escuta essa parte dos bastidores. Vocês são novos como casal, e até então, mesmo com a bagagem da Regina, mas não era uma bagagem que era vista pelo mercado, né? Tinha esse ponto de ser novos também de profissão. O quanto vocês acham que isso impactou, tanto para o bem quanto para o mal? Favoreceu a venda e também desfavoreceu a venda? Como vocês enxergam isso? Olha, um dos maiores projetos que a gente fez até hoje foi de uma cliente muito querida, que a gente tem um carinho muito especial por ela, pelo marido dela. E ela deu vários gatilhos em nós, porque foi no nosso primeiro ano de empresa, né, que a gente teve esse contato com ela. E eu lembro dela ter dado vários gatilhos na gente, como, por exemplo, trocar por um carro melhor, a forma de me vestir como mulher. Eu olhava para ela assim, ainda olho para ela com admiração, porque ela é uma pessoa extremamente bem resolvida, bem sucedida e feminina, né? Então eu sempre falo para ele, o impacto que ela causou para mim, para o meu amadurecimento feminino com relação a profissionalismo foi muito grande. E ela até impactou a gente até na mudança de carro que a gente tinha. A gente tinha um carro popular e a gente investiu, meteu a cara, investiu num carro melhor para se apresentar melhor, porque a gente era home office, então a gente não tinha um escritório para impressionar. E a gente já queria trabalhar com um público mais selecionado. Então a gente já entrou com a cara e a coragem, né? Na parte de vendas, como a gente sabia que a gente era muito jovem e não tinha experiência, eu realmente estudei o marketing digital, né? E é uma parte da nossa história até importante, porque a gente ficou 3 meses, assim que eu saí do trabalho, e eu
estava vendendo tomate, deu errado, eu fui falar com ela que eu recebi uma mensagem, olha, não está dando certo, você não está dormindo de noite, muda a rota. Já tinha tomado golpe, porque realmente o agro, quem conhece o agro sabe que realmente é uma área muito crítica, assim, né? Acabei tomando um golpe, né? A falta de experiência, fui empreender, chamei ela para empreender, ela ali meio assim, será que vamos empreender? Vamos empreender. Ah, tá bom, Lucas, vamos empreender. Eu falei, então, como eu já estruturei uma empresa que Deus usou outra pessoa para eu colocar ali naquele momento para aprender administração, financeiro, RH, e eu falei, já tem uma base de empreendedorismo, então agora eu preciso do marketing. Aí eu fui correr atrás de fazer o curso, ganhei um acesso de um curso do Érico Rocha, eu lembro na época, e eu comecei a fazer o curso dele da fórmula de lançamento. Foi onde meia palavra para mim bastou e já entendi como que funcionava o mercado de marketing. Entrei, a gente não tinha muitos recursos na época, a gente não tinha muito dinheiro, porque eu estava vivendo de seguro-desemprego e já tinha tomado golpe, já estava faltando realmente 2 meses para acabar o seguro-desemprego. Eu comecei a estudar marketing, onde eu fiz um site de graça pelo Google Sites. Não dava nem para metrificar se tinha conversão, não dava para metrificar ali no Google Ads, né? E isso, mesmo assim, a gente montou. Eu tinha um videogame Play 4, fica vendo o contexto da história. Eu tinha um videogame Play 4, só tinha ele e uma televisão que era meu. Eu fui lá no LX, troquei ele para um computador gamer, mas bem velhinho, mas veio com uma mesinha velhinha, com 2 cadeiras, mas hoje a gente falou, cara, já começamos o escritório. A mãe dela foi lá e cedeu um espaço de um quarto de hóspedes. Na minha casa, muito simples, não tinha nem como, eu não tinha nem cadeira e nem mesa para eu poder fazer o trabalho. Então eu ia para a casa dela durante 2 meses fazer o site. Ela pegou o computador, começou a fazer uns projetos, a gente começou a estruturar e aí eu aprendi sobre copy, eu aprendi sobre CRM, eu aprendi sobre todos esses detalhes. Foi aonde, mesmo sem muito recurso, a gente aplicou isso no site, eu apliquei toda a parte de CRM na hora que o cliente, na hora que o cliente for entrar, o que ele vai perguntar, o que a gente precisa saber para a gente fazer um valor para ele do projeto, que ele possa ver que a gente realmente é o que ele está esperando, para a gente não vender a mais e nem a menos. A gente desenvolveu um formulário para os clientes foram lá, respondia para a gente sabia o que ele queria e apresentava para ele via call qual que era os propósitos, a gente fazia um funil de apresentação. Foi nisso que realmente 90% de tudo que a gente fez de orçamento, a gente converteu. E nos 2 primeiros meses que a gente montou a empresa, precisamos soltar porque acabou o dinheiro, soltamos. E em 2 meses, soltando o site de graça, 2 meses, eu coloquei R$200, a gente já tinha faturado 100 mil. Uau. Só que aí é por isso que eu falo que a gente estava focado nesse público mais alto padrão, né? E aí, quando a gente começou a validar esses clientes de alto padrão, teve essa cliente que veio que realmente mexeu com a minha cabeça. Eu falei, nossa, eu quero ser que nem ela. Eu quero ter o sucesso que ela tem, a plenitude que ela tem, a serenidade que ela tem para falar, para conversar, para se posturar em qualquer momento, né? Em qualquer ambiente que ela está. E aí, essa cliente, ela tinha feito orçamento com outros escritórios muito maiores, não só nessa questão de tempo, mas assim, escritórios renomados na região. E ela virou pra gente e falou assim, olha, o orçamento de vocês não era o mais barato, mas não é isso que eu estou procurando. Vocês são jovens, eu acredito nos jovens, e é por isso que eu vou entregar meu projeto para vocês. Essa frase dela, assim, ecoa na nossa cabeça. Vira e mexe, a gente pensa nisso, a gente relembra isso, porque realmente foi um divisor de águas. Sabe quando você está começando? Aí você vai começando na coragem, na vontade, vamos. E aí vem uma validação. Uma baita validação, porque na época foi o maior orçamento que a gente tinha feito, a casa era a maior que a gente ia fazer, e eu tava assim, como arquiteta, meu Deus, eu nunca projetei uma casa assim, mas eu dou conta, fecho o olho, dou conta. E eu ouvi isso dela, não, vocês são jovens, eu acredito nos jovens, eu vou investir em vocês. Isso pra mim foi Deus falando ali, não, eu tô investindo em vocês, continue que vai dar certo. E aí, graças a Deus, nós fizemos um projeto maravilhoso, a casa está pronta, ela amou, já indicou a gente para filho, para parente, foi indo, né? Vocês deram o primeiro passo, foi esse passo onde teve toda essa mudança, você se posiciona como empreendedora, você
descobriu os teus caminhos e tomou decisões importantes também para começar essa história. Depois disso, quais foram os passos para continuar essa jornada? Porque passou acho que rompeu aquela onda mais forte, mas depois viriam outras mudanças, outras coisas. Já são 4 anos de história, né? Então, quais foram os principais pontos dentro desses 4 anos que vocês percebem a mudança do negócio? Primeira, realmente depois do start, teve o start. Depois do start, a Regina sozinha, ela estava com 15 projetos. E aí foi onde bateu o segundo start, que era precisamos agora virar empresa. Contratar, realmente ter financeiro, realmente ter todos os setores para que a gente pudesse crescer e poder crescer de forma correta. Porque se você cresce sem base, a empresa a gente sempre fala que a empresa ela tem até 3 anos ali para saber se realmente vai ou racha. No 3º ano é a maior dor da empresa. Isso ocorreu com a gente também. Isso por conta realmente da base. E eu, como a minha postura sempre foi eu sou muito vendedor e eu sou um ótimo administrador. Eu falo sou um ótimo administrador porque eu comecei o negócio já devendo 100 mil. Meu nome estava sujo, um CLT devendo 100 mil. Né? Então, realmente, eu comecei um negócio negativo. No segundo passo que a gente precisou empreender, precisou realmente contratar as pessoas, foi onde eu subi o meu pensamento em cima, porque eu sempre vi a arquitetura como o meu business. Então, eu precisava fazer que ela fosse uma empresa lucrativa. Então, através dela ser uma empresa lucrativa, eu precisava contratar, eu precisava que os setores sejam muito bem formulados, eu precisava que tivesse RH, precisava que tivesse ali contabilidade, financeiro, tivesse o setor de marketing. Então, eu comecei a separar os setores e fazer as contratações. Nesse momento, aí a gente lidou em trabalhar com as pessoas, saber escolher as pessoas que a gente ia contratar. Foi onde que a gente nunca quis falar que a gente era escritório de arquitetura. As pessoas, é um escritório de arquitetura. Não somos escritório de arquitetura, somos uma empresa de arquitetura. A gente tem uma organização de uma empresa de média alto padrão. Então, realmente, nessa transformação depois do start, que não é só a gente lançar para o mercado, mas assim, qual que é o propósito da empresa de vocês, quem que vocês vão ser no futuro e o que vocês vão fazer para chegar até lá. Foi onde começou esse processo, e o processo foi mais doloroso quando a gente começou realmente a construir a nossa base. Foi aí que a gente teve vários problemas como casal. Foi na onde eu precisei me colocar um cargo, ela precisou estar em outra responsabilidade. Então, assim, foi aonde a gente começou mais a brigar, foi aonde a gente começou mais a se lapidar. A gente fala brigar, mas na verdade é uma lapidação. Muita gente fala, a gente briga demais, mas não, naquele momento a gente estava se lapidando, porque a gente já estava à frente de um projeto, e um projeto que já estava alimentando outras famílias. Estava gerando renda para outras casas. E foi onde a gente realmente foi um pico no nosso relacionamento. Quando a gente começou a crescer, a empresa começou a desenvolver toda a sua parte financeira, ao mesmo tempo ela entender que eu tenho um setor e ela também, eu entender que ela tem um outro setor. E ela não pode fazer o que eu faço, vamos falar assim, eu exigi ela fazer o que eu faço, que eu sou bom, como ela também me exigir fazer o que ela é boa. Isso daí, realmente, né, amor? Foi um dos momentos que mais realmente precisou, que foi a chave do nosso relacionamento. Eu acho que esse foi o maior, assim, o que gerou todos os conflitos que algum dia a gente teve, foi de um querer cobrar do outro que seja igual a ele. Por exemplo, claramente, todo mundo que conhece a gente vê que o Lucas é um perfil extremamente comercial. E eu sou uma pessoa um pouco mais introvertida, mais reservada. Então, ele consegue se comunicar com uma facilidade. Assim, ele chega em qualquer lugar que ele chegar, ele pode não conhecer ninguém, que ele sai de lá com 3, 4, 5, 10 amigos, conversando, com contatos trocados, tudo. Eu provavelmente vou sair do mesmo jeito que eu entrei. Eu não vou ter essa desenvoltura de fazer essa amizade com tanta facilidade igual ele tem. Então, isso já mostra que o nosso perfil profissional é completamente diferente.
Ao mesmo tempo, da mesma forma que ele tem essa qualidade, né, dessa parte comercial, essa facilidade de vendas, de percepção administrativa, eu me interpreto uma pessoa muito criativa. Então, geralmente, o perfil de quem é criativo é uma pessoa mais focada, mais quieta, mais introvertida, como eu falei. Então, é o oposto. Profissionalmente falando, é o oposto. Mas uma empresa que só tem gente comercial não funciona. Precisa ter criação. E uma empresa que só tem criativos, também quem que vai administrar, quem que vai tocar, quem que vai ver lá na frente as estratégias do que vai funcionar de fato, né? Então, a gente se encaixou nesse momento. Quando a gente parou assim e falou, nossa, eu estou cobrando dele uma coisa que ele não é a melhor papel dele, né, nesse momento, e ele me cobrando de uma coisa que também não adianta. A gente sabe que todo sucesso é treinável, a gente aprende. Eu não sabia vender, hoje eu sei vender, ok. Mas eu sei vender um produto que eu domino. Viu? Mas eu sei vender um produto que eu domino. Tá aí um ponto muito importante, principalmente nesse empreendedorismo familiar, que é respeitar as competências de cada um e o tempo de maturidade para adquirir novas habilidades. Porque, fato, o sucesso é treinável, as habilidades são treináveis, mas cada pessoa tem a sua curva de aprendizado e a sua área de dominância. Então, não só como um casal, mas daqui a algum tempo com os filhos, talvez estarão também presentes nessa empresa, respeitar as competências, as habilidades, respeitar as posições e delimitar os espaços também, para que a empresa possa prosperar com a maturidade dos dois, entendendo onde são bons. É isso, mais ou menos isso? É mais ou menos isso, porque no meu ponto de vista, assim, todo mundo pode aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Base de técnica, aprendizagem, dedicação, você consegue aprender. Mas se você conseguir entender o mais cedo possível no que você é bom e potencializar aquilo, você vira extraordinário naquilo, você vira referência naquilo. Uau. Então, é muito melhor você ser uma referência em algo que você ama fazer e que você realmente é bom, né, que se destaca das outras pessoas pelo brilho do que você faz. Inclusive, uma vez eu ouvi isso da cliente, falou, nossa, é lindo de ver o brilho que vocês têm nos olhos, que vocês amam a empresa, vocês amam o que fazem. E esse é o maior diferencial, né? Esse é a busca do incansável propósito. Tem que fazer aquilo que você gosta, porque é o que você gosta que vai dar certo. E quando você é uma pessoa que só treina habilidades, não se preocupa muito em desenvolver o que você... Ou até mesmo tentar procurar, né, o que você é bom de verdade, o que você nasceu para fazer, para se dedicar só naquilo, você vai ser uma pessoa mediana, você vai fazer tudo ok. Mas vai ser uma pessoa mediana, vai estar ali naquela manada. Agora, quando você potencializa aquilo que você realmente faz com o coração, aí você se destaca nos demais. Já são 4 anos de empresa, já passaram daquela estatística, né, sobre os 3 primeiros anos de empresa. Hoje, qual é o tamanho do time e quais são os projetos que vocês têm para frente? O que a gente espera da ArcStyle? A ArcStyle, ela virou uma... Até mesmo como a gente, como casal, a ArcStyle é a nossa filha, né? Então, por isso que ela tem que ter o papel da mãe, eu tenho que ter o papel do pai. É igualzinho dentro de casa. Né? Ela até comentando assim sobre a parte, eu falo, os funcionários são nossos filhos, os colaboradores são os tios, e assim vai indo, né? E realmente a gente acaba fazendo uma família ali e tem que ter a atitude do pai e a atitude da mãe. Ali o sentimento da mãe ali com a equipe, como também a do pai de ir para cima, de vender, de trazer novos projetos, de trazer recursos novos para a empresa. E esse é o papel que a gente faz muito bem, que a gente tem treinado sempre. A ArcStyle, ela realmente vem crescendo por conta dessa identidade que a gente criou desde o início, que é uma identidade que a gente viu que o mercado estava faltando muita informação, principalmente projetual. Isso para você fazer qualquer projeto, a gente viu uma dor muito grande no mercado, que a dor no mercado é a falta de profissionais, realmente, infelizmente, está prostituído, isso tanto de todas as partes técnicas, engenheiros, arquitetos, corretores. Infelizmente, o Brasil está muito prostituído, focado principalmente na parte da coronavírus, aumentou muito, né, esses profissionais que acabou se aventurando nas vendas, e a gente viu que quem estava sofrendo era o cliente final.
e eles realmente acabavam as obras, né? Como um caso, você é um exemplo de realmente de construção. A grande maioria das pessoas ela passam por isso por falta de projetos detalhados, por falta de realmente um atendimento personalizado, por falta do cliente entender qual que é o tipo de serviço que ele deve contratar. Ele não tem auxílio de nada, ele não tem realmente uma consultoria necessária para poder evitar esses problemas e contratar o serviço certo, porque você tem seu tempo, a pessoa ela tem o seu tempo e ela tem que gastar com aquilo que é o propósito dela, é a relevância dela, é a família dela, é o trabalho dela, e não você focar com outra coisa que vai trazer problema para dentro de casa, porque a construção traz problema para dentro de casa. É tantos problemas, você lida com tantos terceiros que traz problemas. Então a gente criou um produto, o nosso projeto ele é nesse diferencial, onde através de algumas... eu toquei obra. Eu precisei tocar obra para entender o meu produto, como eu precisei vender arquitetura sem saber o que era arquitetura. Eu não sabia nada. Falei até para a Regina, eu não sei nada de arquitetura e de construção, mas você é muito bom nisso. E eu já fiz mais de 300 reuniões, já conversamos diretamente, já aprendi tanto na porrada, tomando, perdendo, né, através do empreendimento, que a gente lapidou um produto muito bom, um projeto muito bom. E o nosso projeto ficou tão bom que a gente não conseguiu mais atender um certo público. Porque esse público a gente ia ter que gastar muita energia realmente trazendo essa educação para ele de construção, para ir poder depois ajudar ele com o nosso produto. Só que como tem muita informação no nosso produto, ele tem um valor agregado de tempo e de entrega. Ele acabou se destacando por conta dessa qualidade, e aí o nosso público, ele aumentou, ele subiu, né? E a gente conseguiu trazer realmente essa solução de mercado para um público mais específico, para um público realmente direcionado e feito algo exclusivo para ele. E a ArcStyle, ela realmente abriu essas portas para a gente, a empresa abriu essa porta para a gente, que é para ajudar essas pessoas a ter essa qualidade de vida, de construção. Então, a gente, além de fazer o projeto, a gente administra toda a obra. A gente entrega pronto para o cliente. Ao ponto que a gente viu que o cliente estava vindo de compras de corretores, onde ele chegava com um terreno e ele nem sabia que terreno ele comprou, e foi a pessoa, toda a parte do atendimento do corretor, ele só quis vender, empurrou o terreno para ele comprou, chegou para a gente com o terreno e ele nem sabia do custo que era só para fazer no terreno para começar o projeto dele. E aí a gente viu mais uma parte dessa no mercado, foi onde a gente adquiriu uma imobiliária, a gente investiu nessa imobiliária e está entrando com outra frente. Então, a ArcStyle, ela foi uma filha para a gente, a primeira filha, onde está gerando outros filhos, focado na área, e a gente está tampando os buracos que a gente está vendo que o mercado está deixando de brecha, isso trazendo um atendimento exclusivo, onde o cliente chega na gente, a gente encontra o terreno para ele, faz um projeto totalmente exclusivo para ele e entrega pronto. Então, assim, a gente realmente viu alguns problemas no mercado, algumas dores, e a gente, com o nosso propósito, está trazendo essa cura para o mercado. Uma certa forma também de tentar quebrar essa cultura que o brasileiro tem de que obra é problema, né? Porque a gente sabe que é problema e tá tudo bem, é problema, né? Não tem como romantizar isso aqui agora, porque a obra realmente vai dar problema, vai ter atraso de cronograma, vai ter problema de mão de obra, ainda mais agora que a mão de obra está ficando cada dia mais escassa. Mas o cliente ele está comprando um serviço, ele precisa comprar uma solução. Ele está investindo, a energia que ele está investindo ali é o dinheiro financeiro. Então, precisa de empresas qualificadas tecnicamente para ela poder puxar toda essa dor para ela, para o cliente fazer o quê? Desfrutar do processo. Porque ele está realizando um sonho, ele já está gastando a energia dele financeira, ele vai ter que gastar também energia vital, energia de tempo, energia da família, desgastar casamento, tudo isso por causa disso. Aí, no final das contas, isso não é um sonho. Já vimos vários casais brigar por conta de obra, vários, exato, na nossa frente. Então, o nosso objetivo principal, assim, o que move a ArcStyle, o que fez a gente, inclusive, aderir a essa solução de administração de obras, é isso, é o cliente conseguir desfrutar um pouco do processo, né? A gente sabe que, beleza, vai, atrasa 2 meses a obra, ok, só que não foi aquele desgaste,
Não chegou nos 2 meses de atraso, ele já estava ali exausto, cansado, cheio de problemas, cheio de... Fora que ele já tem as preocupações financeiras para fazer. Então, a gente tenta amenizar tudo isso, né, para o cliente. Quando ele se mudar, ele não se mudar, tipo, nossa, finalmente. Ele se mudar por, caramba, conquistei. Ele mudar a perspectiva dele que ele tem sobre o projeto, né? Sobre a efetivação desse sonho. É como vocês disseram em algum momento, que vocês aprenderam a amar o problema, né? Ou seja, vocês internalizam todos os problemas que possivelmente esbarrariam no cliente e diminuiriam a experiência dele. Mexer com obra, a gente fez jus a essa frase. Amar o problema. Quando que a vida de vocês começou a dar certo? Olha, eu acredito que a nossa vida começou já a dar certo quando eu tomei o primeiro passo, que foi realmente o clique que eu contei aqui há pouco, né? Que foi quando eu vi que eu estava perdendo tempo, eu mudei a chave e aquilo lá para mim já começou a mudar minha vida totalmente. Porque perdi padrasto e, cara, o meu padrasto é meu pai, por isso que eu falo assim, meu padrasto era meu pai. Eu perdi naquele momento, deu um choque em mim, porque eu não sabia que o problema ia vir, mas não desse tamanho. Então, realmente foi um choque. Mas eu acredito que a nossa vida mudou a partir desse clique que mudou a minha vida, como também o da Regina, assim que ela escolheu ir para arquitetura, porque foi naquele momento que Deus já sabia o caminho que a gente ia chegar. Uau. Naquele momento que ela realmente a gente teve aquela conversa de mudar de uma faculdade para outra, aquele momento estava escrevendo a nossa história e a gente só entende hoje. E isso eu não estou falando de prosperidade em dinheiro, porque prosperidade em dinheiro ele veio alguns anos depois. Mas isso eu estou falando de atitudes que a gente às vezes faz e que a gente não sabe que é uma semente, e essa semente a gente vai colher assim, uma lavoura lá na frente. Então, realmente, eu acredito que a nossa vida mudou foi nessas atitudes lá atrás, quando a gente era apenas pessoas improváveis. No meu ponto de vista, o que isso aí foi um start, né? Que realmente foi a mudança de chave, a gente mudou a rota, foi de fato porque Deus estava chamando, né, para nossa vida. Mas eu falando por mim, que eu sinto que começou mesmo a empresa, vamos falar assim, dar certo, foi depois que a gente passou por uma temporada de problemas da empresa que nós tivemos, né? Desafios financeiros com funcionários, com fornecedores, golpe, várias coisas que a gente passou assim. E eu falo que a gente teve um intensivão, né? Porque a empresa está fazendo 4 anos e a gente viveu assim. Quando a gente começa a contar tudo que a gente já viveu, dá a impressão que tem uns 10, 15 anos de empresa já. Porque realmente foi muita coisa, em pouco tempo, tudo ao mesmo tempo, assim, tudo simultâneo. E se engana achar que a gente tem 4 anos e a nossa estrutura de empresa não é grande. Eu busco até pesquisar sobre a nossa empresa e ver realmente o que a gente construiu de base. É realmente poderoso esse tempo que a gente passou de construção. Foi muito intenso. É muito intenso, né? E vai ser ainda mais, né, para daqui para frente. Mas eu falo assim, porque a gente passou por momentos de alta, de baixa, de muito baixa, de problemas internos, de equipe, de fornecedor, de troca de fornecedores, troca de construtora, enfim. Precisar voltar para casa da mãe. Essa parte eu não contei, mas eu voltei para casa da mãe. Muitos problemas internos nossos, assim, que foram atrelados ao mundo profissional, que, assim, eu ganhei 16 quilos com esse perrengue. A gente estava num nível que a gente não estava dormindo, a gente não estava comendo, a gente não estava vivendo, né? A gente estava sobrevivendo. Estava sobrevivendo, a gente não estava vivendo, curtindo a nossa vida. E eu falei para o Lucas que hoje eu tenho tempo para ir para academia. Hoje eu tenho tempo de olhar para mim, de me dar um luxo, de ir no salão, de comprar uma roupa. Eu não tinha nem tempo. Mesmo se eu tivesse o dinheiro, eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo. O pouco tempo que dava era aquela coisa assim, aquela jornada tão cansativa, que aí quando você tinha um pouquinho de tempo, você queria ficar ali, ó, quieto, só tentando recuperar um pouco da energia.
E hoje eu entendo que a gente deu certo por isso, porque eu tô começando a sentir, de fato, a qualidade de vida, sabe? Com pouca coisa, assim, né? Nada muito extraordinário ainda. Mas, assim, só de eu conseguir já cuidar da minha saúde, cuidar da minha vida, cuidar da minha casa. Nossa casa vivia de menos para ar. Hoje é arrumadinha, eu consigo cuidar. Só consigo separar um dia para cuidar da casa. Não, deixa eu ver o que eu preciso comprar. Eu acho que é isso que eu interpreto como dar certo, sabe? Como ter sucesso, é você ter tempo. E hoje a gente conquistou tudo que a gente já sonhou. Então, assim, vamos dizer assim, o Lucas do passado, aquele que decidiu mudar lá atrás, hoje a gente realmente já alcançou tudo que eu sonhei lá atrás. A gente já está morando no condomínio que eu gostaria de morar. Hoje eu já tenho o carro que eu gostaria de ter. Hoje eu já tenho as empresas que eu gostaria de ter. Só que sabe aquilo que quando você conquista e você atualiza o sonho? Então o sonho se atualizou e é isso que a gente agora, através de toda essa bagagem de experiência que a gente comentou um pouquinho aqui com vocês, que são muitas coisas mesmo, através dessa bagagem a gente está realmente atualizando nossos sonhos e o nosso sonho é realmente servir a Deus através das nossas empresas, através do nosso estilo de vida e do nosso exemplo como casal. Amém. Amém. Quando a gente pensa em empresa, a empresa ela tem que ter um porquê existir. E a pergunta que talvez mais reflete esse porquê, e a gente vai se aprofundar com essa resposta de vocês agora, qual é a razão social da empresa de vocês? A nossa razão social é realmente, através do que a gente trabalha, ser uma referência. Essa referência é realmente inspirar outras pessoas e poder, através da nossa luz, através realmente do nosso trabalho, através do que a gente mostra que realmente funciona, que a gente mostra que realmente é gerar valor, e isso transforme a vida de outras pessoas, tanto desde principalmente quem está dentro da empresa, trabalhando com a gente nesse projeto, até quem que vai receber toda essa energia, né? Os clientes, como também o tratamento de todo o ecossistema em volta. Eu acredito que a nossa razão social é realmente trazer essa referência, não até para onde a gente está atendendo hoje, como também eu vejo muito que Deus tem um chamado na nossa vida internacional. Então, esse é a nossa razão social, é que através da nossa vida a gente possa ajudar outras vidas, através do nosso crescimento a gente possa ajudar mais pessoas, possa gerar empregos, gerar novos negócios, poder transformar a vida de outras pessoas através de só apenas de conhecer ou bater uma palavra de 1 minuto ali, poder dar uma sementinha. Realmente essa é a nossa razão social. E eu estou muito feliz por ter essa razão social. É um transbordo, né? Porque o ser humano, eu acredito nisso, né? Que o propósito, no fundo, no propósito de todos nós é o mesmo. É transbordar de uma maneira positiva na vida das outras pessoas. E não injetando gatilhos ou motivacionais. Positivo que eu falo é melhorando essa pessoa de alguma forma. Então, às vezes você fala só uma palavra que já cura o dia dela. Você, às vezes, fala de alguém que aí já resolve a vida dela e dessa outra pessoa. Então, gerar essas conexões, transbordar dessa forma. Eu acredito que o mundo imobiliário é um mundo, uma potência internacional. Então, a gente consegue sentar. É um mundo que leva a gente para mesas, para cadeiras importantes, com pessoas relevantes que podem fazer algo, né, de uma maneira geral. Então, eu acho que esse é o maior gatilho que a gente tem ali na filha ArcStyle, né, na primogênita. Bom, acho que é a nossa entrevista de hoje, ao longo do tempo que eu escutava eles falando sobre os recursos, sobre os desafios, sobre as dificuldades e tudo isso que se transformou essa empresa, eu quero te fazer 2 perguntas para você que está nos assistindo. O que te falta para começar e o que te falta para dar o próximo passo?
Porque talvez você olhe para a tua história, talvez você olhe para as tuas condições e para os teus recursos e não exista, nesse momento, a possibilidade de você dar o próximo passo. Se existe algo que de fato te falta nesse momento, e eu desejo que a partir dessa entrevista isso chegue na sua casa, entre na tua vida e transforme a tua história, é fé. Porque se você soubesse que tudo já está pronto para acontecer, se você tivesse noção de como é o fim da tua história, talvez você não se preocuparia em viver o meio dela. Talvez você não se entregaria profundamente para o meio dessa história. Quando você não sabe o próximo dia e o que está por vir, e você se entrega verdadeiramente em um ato de fé, não importa mais o próximo dia, o que importa é o dia de hoje. O que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que fazer nesse momento. O próximo passo, ele vai acontecer, mas pela certeza que eu tenho no momento agora do que precisa ser feito. Então, se te falta algo ainda, que isso, a partir desse momento, a partir dessa data, desse dia, não te falte mais nada, mas que te sobre fé. Porque é isso que eu ouvi aqui nessa entrevista. Passos de fé, sem a certeza do próximo dia, mas a certeza do que precisa ser feito agora. E o próximo dia aconteceu de uma forma extraordinária na vida desse casal. Então eu agradeço você por estar aqui, recebendo essa mensagem, abrindo a tua casa, o teu coração, a tua vida, a tua história, e que você saia com essa pequena reflexão de que não importa o próximo passo, importa é o que você vai fazer agora. Agora. Entrega a tua vida, entrega os teus caminhos, que as coisas que precisam acontecer irão acontecer. Eu tenho certeza disso, absoluta. Quero agradecer muito a Náutica Digital, nosso grande patrocinador. Esse espaço aqui em Alphaville, com possibilidade de você fazer seu evento, sua live de lançamento, podcast, talk show, é um espaço multiplataforma. Quero agradecer ao Adelar, que é o dono desse espaço, sócio nesse projeto, não está com a gente hoje. E Adelar, onde você estiver aí na tua viagem, no teu momento, que Deus esteja contigo. Quero agradecer ao Tim, que está por trás das câmeras, cuidando da gente aqui todo esse tempo. Quero agradecer a essa equipe maravilhosa que está aqui acompanhando, também o Lucas e a Regina, e obviamente, né? Quero agradecer muito a vocês, porque vocês não sabem, ali nos bastidores, né? A gente é amigo, a gente se tornou amigo. Nós nos encontramos em um tempo onde ambos estavam confusos. A Gina estava muito bem encaminhada, né? Mas a gente estava dividindo as nossas confusões ali, sem saber muito bem o que fazer. Mas Deus foi cuidando da nossa vida de uma forma muito especial. E continua sendo desafiadora a jornada, porque será assim, faz parte do processo de amadurecimento dos desafios, mas ainda assim ele é tão presente na nossa vida, ele é conosco, e se contasse para o cara que estava trocando o PlayStation lá atrás, ou para aquele que estava preocupado em pedir demissão ou não, que eles estariam aqui nesse momento com essa conversa, eu acho que talvez a gente não acreditaria. E esse que é o grande ponto. Você não precisa saber o caminho. Você precisa ter certeza, num ato de fé, que o próximo passo e o próximo dia vai acontecer. Quero agradecer muito a vocês por estarem aqui. Muito. A gente que agradece pelo convite. Adriano, você mora no meu coração, você sabe, né? Você é um irmão e eu quero muito que aqui seja só mais uma passagem para algo muito grande que Deus vai fazer na nossa vida. Amém. Na próxima vez que a gente se encontrar em uma próxima entrevista, e que seja com repletas de histórias e acontecimentos que a nossa amizade possa conquistar juntos. Amém. Eu te agradeço muito, Deus te abençoe, viu? Amém. E a você que está em casa, mais uma vez, obrigado por estarem aqui. Na próxima quinta-feira, às 8 da noite, tem uma nova entrevista no ar, então fiquem com a gente. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, deixe seu comentário, deixa o like aí também para ajudar a gente a chegar em mais pessoas e mais empreendedores. Nos vemos na próxima quinta-feira, 8 da noite. Até lá.